Vi seu comentário mais cedo hoje, Barão, e eu concordo com ele quase que integralmente. Os números são razoáveis para o governo, né? Chamemos a sangria, chamemos de sangria, essa sangria foi estancada. Ainda que em patamares elevados, mas estancada. Eu sempre digo, já falei aqui nessa coluna várias vezes, que não se pode esperar que o Jair Bolsonaro e, portanto, o seu governo, encarnado nele, tenha altos níveis de aprovação. Porque o nosso presidente atual, isso é uma qualidade discursiva dele, é um dos elementos que o fez vencer essa eleição. Ele não é um conciliador, ele é alguém que cinde, que vai para o confronto. Então ele mexe com muitos setores sensíveis da sociedade, daí porque dificilmente venceria uma eleição em primeiro turno, daí porque dificilmente será, embora sim um líder populista, dificilmente terá altos índices de popularidade. A aprovação do governo subiu de 29% para 30%, uma oscilação dentro da margem de erro, a margem de erro de 2 pontos. O mais importante disso é a estabilidade, é o sinal de que se estabilizou em determinado lugar a percepção do governo Bolsonaro. Quem aprova? Homens brancos com ensino superior, moradores do Sul e do Sudeste. É um retrato muito claro de um extrato da sociedade, legítima do jogo, são brasileiros, né? Aliás, somos nós. Nós estamos contidos nesse extrato da sociedade. Reprovação do governo Bolsonaro, também aqui caindo de 38% para 36%, também caindo dentro da margem de erro, também se movendo dentro da margem de erro. Novamente, a ideia de estabilidade. Quem reprova o governo Bolsonaro em média? Mulheres, negros, desempregados, pobres e moradores do Nordeste. Aqui, para a próxima pesquisa, cabe observar o seguinte, Barão, nós teremos pela primeira vez o 13º salário do Bolsa Família, que é uma medida pensada, urdida, dentro do jogo, legítima. O custo do Bolsa Família é muito pequeno. Aliás, o Paulo Guedes percebeu isso muito cedo. O Bolsa Família é uma medida que o governo compreende como uma medida de descompressão social, de alívio social. Custa muito barato para o governo e é possível que com esse 13º do Bolsa Família, a popularidade do presidente no Nordeste, que é o grande foco do programa, melhore. E o investimento, sem dúvida nenhuma, é nisso e é do jogo. A economia, como nós já falamos, é a grande responsável por essa estabilidade da popularidade do governo, por ter parado, estancado a sangria. É um sentimento, né? É bom dizer isso. Esses números, eles projetam um futuro de esperança. Por exemplo, a expectativa do brasileiro, consultado na pesquisa, para a economia brasileira, ela melhora, vai para 43%, era 40% antes, né? A ideia de que vai melhorar para 43% dos brasileiros, a economia melhorará. 53% dos ouvidos acham que a própria situação, a situação individual de quem é ouvido na pesquisa, melhorará. É um número muito bom. 53% dos brasileiros acreditam que a sua própria situação melhorará. Significativo crescimento na taxa de aprovação da equipe econômica. Você falou mais cedo, a Mônica Bergamo falou há pouco, de 20% para 25%, para muito além da margem de erro. Percepção de combate ao desemprego, porque os números estão caindo, ainda que com grande número de informalidade, os números do desemprego melhoram. Há uma reação, há um pequeno movimento de geração de emprego. O combate ao desemprego, portanto, é percebido como melhor para 16% da população. Antes eram 13%. Agora, aqui tem uma coisa importante. A economia nunca foi uma aposta individual do Jair Bolsonaro, nunca foi algo a que ele se associou. A própria ideia do posto Ipiranga, da criação do posto Ipiranga, na figura do Paulo Guedes, dá uma ideia muito marcante de delegação. Passou a bola para outro. Não é uma área, embora mérito dele, indicou o ministro, os números são do governo dele, mas não é algo cujo crescimento, cuja melhora, os indicadores econômicos, são percebidos como consequência do trabalho do presidente da República. Aquilo em que ele é identificado, aquilo com que ele é identificado, por exemplo, o combate à corrupção, aí nós temos um problema. A base fundamental, constitutiva do discurso bolsonarista é o combate à corrupção e à segurança pública. Mas os escândalos sucessivos, aqueles todos derivados do escândalo Queiroz, Flávio Bolsonaro,
atrapalham o lugar do presidente, do seu governo, em relação ao combate à corrupção. E aí tem o caso do COAF, tem o Laranjal do PSL, por mais que o presidente tenha tentado se desvincular rapidamente do partido, pegou nele. A taxa de aprovação no combate à corrupção caiu de 34% para 29%. É uma queda de 5 pontos percentuais, também para muito além da margem de erro. A reprovação do governo em matéria de combate à corrupção foi de 44% para 50%, um aumento de 6 pontos percentuais, de novo, para muito além da margem de erro. Eu insisto que essa é uma área, Barão, sensível ao imaginário bolsonarista. Isto está diretamente associado ao governo Bolsonaro, à figura do presidente da República. É algo a que atentar, porque a economia é Paulo Guedes, na percepção da sociedade. A corrupção, a ideia de combate à corrupção é promessa fundamental, pilar constitutivo da ideia de Jair Bolsonaro. E aí entra a popularidade do Sérgio Moro, que é espantosa, né? É estável e altíssima. 93% dos ouvidos o conhecem, sabem quem é o Sérgio Moro, e ele tem 53% de ótimo e bom. E olha que curioso, ele é o ministro da Justiça, responsável pelo combate à corrupção, ele é o agente de combate à corrupção e pela segurança pública, cujos números também não são bons da pesquisa. A impressão é de que a população não associa, nem sabe que o Sérgio Moro é o responsável pela segurança pública. Essa é uma hipótese que eu levanto aqui. E sabendo, porque essa é a grande imagem dele, que ele é o responsável pelo combate à corrupção, a população o isentaria, outra hipótese, da responsabilidade pelo mau desempenho do governo. É como se o governo fosse mal, não conseguisse desempenhar bem, apesar dos melhores esforços do Sérgio Moro. Então, os problemas no combate à corrupção colam no presidente da República, colam no governo Bolsonaro, mas é como se o Sérgio Moro não fizesse parte desse governo, é como se ele fosse um ente à parte, um agente tentando melhorar a situação. Então, é muito interessante, muito sólida a posição do Sérgio Moro, apesar de tudo, das derrotas que ele teve recentemente. Eu acho que esse é um balanço interessante, porque tem se falado muito em Sérgio Moro como vice de Jair Bolsonaro, como futuro candidato a alguma coisa. A posição dele é muito forte, Barão. Então, atenção a isso, porque ele é claramente percebido como alguém que faz parte do governo, mas está acima dos problemas, pelo menos até aqui, Barão.